O vice-presidente da República e presidente da CAMEX, Geraldo Alckmin, abriu consulta sobre autorização para que o Ministério das Relações Exteriores acione o mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos. A Marília Ribeiro está de volta aqui, tem mais detalhes para a gente a respeito dessa ação. Pois não, Marília? Pois é, Nonato, essa ação é uma formalidade, né, que antecede uma eventual queixa oficial que venha a ser feita contra os Estados Unidos, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, com o objetivo de contestar a legalidade da tarifa que foi anunciada pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros, que deve ser de 50%. Essa resposta de autorização, ela tem o respaldo técnico-jurídico da Advocacia Geral da União. Se ela for aprovada e concretizada, esse ato vai representar uma resposta formal do governo brasileiro à ação unilateral dos Estados Unidos. Vale trazer que essa consulta ela fica aberta até esta segunda-feira, até as 2h da tarde. Começou na sexta, vai até segunda, 2h da tarde, e ela deve ser respondida por membros dos conselhos. Quem faz parte desse conselho, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nós temos aí o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além de secretários executivos de pastas ligadas à política econômica, industrial, comercial e de relações exteriores. Nonato, nessa próxima semana, a gente deve ter aí a continuidade das reuniões. Mesmo com o decreto anunciado por Donald Trump nessa última semana, liberando aí quase 700 produtos, retirando dessa taxação de 50%, ainda existem produtos que preocupam o governo brasileiro e também empresários, como, por exemplo, é o caso da carne bovina. Então, nessa próxima semana, o ministro da Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deve continuar fazendo aquelas reuniões que a gente acompanhou durante vários dias lá na vice-presidência da República e também no Ministério do Desenvolvimento. Nonato? Perfeito. Muito obrigado, Marília Ribeiro, em Brasília. Mais um assunto para a gente trazer aqui a análise de Acácio Miranda e Mônica Rosenberg. Mônica, como é que você vê essa movimentação do Brasil? Lembrando que a gente ainda está num processo de negociação, ainda há um canal aberto para tentar se reduzir as tarifas de alguns dos produtos que ainda estão inclusos naquela de 50%. Iniciar esse processo antes de finalizar essas negociações é uma boa ideia, Mônica? É uma péssima ideia. Primeiro porque é absolutamente ineficaz. Nós já sabemos que os trâmites internos aqui vão acontecer e que mesmo que seja apresentada essa denúncia oficial, não há nada que o órgão possa fazer. Apesar de claramente ser uma violação, apesar de a OCDE proibir o uso político de tarifas de importação, tudo isso é tudo muito claro, muito correto, mas não vai resolver, não tem eficácia, não tem como implementar e gerar resultados para o Brasil. Isso pode até atrapalhar a eventual possibilidade de negociação com o Trump. É exatamente a postura errada, em vez de ir para a briga. Foi muito bom que pelo menos eles já agora não falam mais em retaliação, não falam mais em reciprocidade, e não adianta dizer que o que ele está fazendo está errado. Os americanos estão dizendo que o que ele está fazendo está errado, todo mundo sabe, o Trump sabe que o que ele está fazendo é errado. Mas vale lembrar, quem acompanhou na discussão do IOF, aquela história de que há impostos regulatórios, a tarifa de importação, o IPI, é um imposto regulatório. Ele existe para mudar comportamentos. E o Trump está usando isso para mudar comportamento, não do próprio consumidor, que é onde deveria funcionar, mas de um país estrangeiro. Está errado, mas o certo seria negociar e não peitar a decisão do Trump. Acácio Miranda, o caminho é mais simples? Essa negociação que a Mônica Rosenberg falou ali, simplesmente pegar um telefone, falar com Donald Trump e agir de uma forma um pouco mais, entre aspas, humilde, seria um caminho mais rápido para essa situação ter um final um pouco mais feliz, digamos assim? Eu acho que não só é o caminho mais rápido, Paula, mas é o caminho que resta. Ou é aquele finalzinho do trajeto que falta ser superado. Nós já dissemos, vale reiterar, Donald Trump foi eleito em novembro, foi empossado em janeiro e até hoje sequer houve uma tentativa de contato do presidente brasileiro com o presidente norte-americano. E é importante nós lembrarmos, primeiro,
que os Estados Unidos são uma potência econômica e consumidora. Em segundo lugar, são o segundo principal parceiro econômico do Brasil. Então, há esta necessidade de diálogo. Mas também, quando nós olhamos para essa necessidade de diálogo, é necessário que se tenha ponderação, porque o presidente brasileiro precisa e deve fazer um gesto, mas ele não deve se humilhar perante Donald Trump, como foi feito com Vladimir Zelensky, ir à presença de Donald Trump e na imprensa ser escorraçado por Donald Trump. Então há um limite a ser observado. Independentemente deste limite, a ação precisa acontecer e precisa acontecer o quanto antes.